Opa, sejam bem-vindos aqui de volta. Estamos aqui na aula que vai falar sobre o desenvolvimento, certo? Aqui a gente vai trabalhar o segundo e o terceiro parágrafo. Eu vou tentar dividir a aula para não ficar muito grande, aí eu faço com mais tranquilidade para vocês, tá bom? Então, é importante que você assista a aula sobre a introdução, porque senão não faz sentido você estar aqui, belezinha? Então vamos nós. A gente está seguindo aqui o material lá do guia, né, do e-book. Então tá tudo certinho. Optei por fazer assim para ficar mais rápido, né, para a gente não demorar tanto tempo e a aula ficar muito grande e maçante. Mas vamos lá. Eu tenho aqui praticamente 3 cores, certo? E cada cor dessa representa uma ação, né? Ou melhor, não, representa um procedimento, um passo, né, que eu vou fazer aqui no meu textinho, beleza? Aí eu separei esse parágrafo aqui em 3 períodos. Eu estou aqui com o primeiro, ó. Primeiro período começa em primeiro lugar, né, e termina aqui em educando. Primeiro período está aqui o círculo, um ponto, né, que termina com uma ideia que termina com um ponto. E aí, primeiro período aqui, separei aqui o segundo período aqui, ó, tá bom? E o terceiro período aqui. Então, perceba que eu tenho 3 períodos, 3 ideias, que é exatamente o que está aqui, ó, organizado. E o que seriam essas ideias? Eu posso dizer que seriam as estratégias argumentativas que eu utilizei para desenvolver o meu textinho. Então, o que a gente vai fazer assim de início? A gente vai começar com o conectivo, pessoal, ó. Eu vou dar bem ênfase aqui, porque é importante que você domine a aula sobre os conectivos, porque aí você vai utilizar no seu texto vai ficar coeso, você vai ganhar no aspecto coesão, tá bom? Então, beleza. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai fazer o que chamamos aqui de tópico frasal, que seria uma espécie de comentário sobre a primeira ação que você pontuou lá na introdução. Lembra lá que a gente tinha pontuado? E o que a gente pontuou lá? A gente pontuou que era importante a adequação dos recursos pedagógicos utilizados em sala de aula. Ou seja, eu tenho um menino que tem problema, né, de baixa visão e não consegue acompanhar a turma. Então, como proposta de solução para esse caso, a gente sugeriu lá uma das ações, a adequação dos recursos pedagógicos. Tá? Aí você vai e comenta. Ó. Em primeiro lugar, é relevante destacar que a adequação dos recursos pedagógicos utilizados em sala de aula pode contribuir de forma significativa para a inclusão do aluno com necessidades específicas, tendo em vista que uma aula interativa desperta maior interesse no educando. Perceba que eu comentei sobre essa primeira ação, certo? Aqui justificando por que eu teria que utilizá-la. Aí agora vem aqui o passo importante da coisa. Eu vou explicar, nesse azul aqui mais claro, né? A minha ação. Beleza, eu propus isso aí, tem que ter uma adequação, mas como que eu vou fazer essa adequação? Aí aqui eu explico, ó. Para isso, usei um conectivo, certo? Ó, explicar. Para isso, recomenda-se o uso de textos impressos com fonte ampliada, a utilização de recursos tecnológicos, como projetores, caixas de som, televisão, entre outros aparelhos de mídia, certo? Aqui é a parte especificamente que você pode escrever até mais, porque você vai sugerir, né, meios para fazer essa adequação, nesse caso aqui especificamente. Mas quando você for explicar a ação, que aí tem gente que fala assim, ah, professor, mas eu não tenho muita ideia. Então, o tópico frasal, ele pode até ficar menor do que isso aqui, mas quando você for explicar essas ações, você pode aí caprichar, né, no que você acha que é viável para resolver aquele problema, independente de qualquer tema. Então, nessa estratégia aqui, ó, na explicação da ação, você pode ganhar linhas aí na hora de escrever o seu texto, beleza? E agora a gente vai para a parte final, que é o último período, certo? Que é essa parte do efeito positivo da realização da ação. Aqui é o seguinte, você vai pontuar qual o efeito, qual o benefício que se essa ação for executada na prática, né? O que ela vai trazer de benefício? Então, aqui está o fechamento do nosso parágrafo. Então, eu coloco essa adaptação, ó, aqui o conectivo, né? Ó, essa adaptação contribui diretamente para a redução de barreiras de acesso aos conteúdos, bem como a interação com a turma. Então, coloquei aqui basicamente 2 benefícios, né? Ó,
questão da redução da barreira de acesso, e também a interação com a turma, ou seja, o aluno vai conseguir acompanhar a turma, né? Se essas atividades forem adaptadas para ele da maneira correta. Então perceba aqui que eu tenho todo o meu textinho aqui, ó. E aqui está o grande lance da coisa. Você vai lembrar dessa formulazinha aqui e vai adaptar para o próximo parágrafo, que será o nosso terceiro parágrafo, que a gente vai desenvolver a nossa segunda ação proposta na introdução. Belezinha? Eu fico por aqui. Encontro vocês por lá novamente. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.